Olá, estamos mais uma vez aqui no Amopcast para conhecer um pouco melhor, mais de perto, quem são os prefeitos e prefeitas que fazem parte dessa entidade tão importante. E hoje, para nossa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o prefeito de Anahy, professor Carlão, que está há muito tempo já, desde o começo, basicamente, do município de Anahy, envolvido com a vida pública, já está no segundo mandato como prefeito e vai conversar um pouquinho com a gente sobre o balanço que ele fez desse ano, de 2023, e também de alguns projetos bem interessantes que a gente tem lá no município de Anahy. Então, primeiro, prefeito, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Cícero. Sempre é uma alegria nós estarmos aqui conversando, falando um pouco das nossas histórias, compartilhando e recebendo através desse canal da MOP também as experiências dos outros colegas prefeitos, a trajetória de cada um. Como você falou, estou há mais de 30 anos na política, conheço quase todos os prefeitos, hora ou outra, ou era vice, ou era vereador, e hoje são prefeitos. Então nós temos uma caminhada bem bacana e para nós, claro, é uma alegria podemos contar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência e também, às vezes, dos nossos desafios. Para quem não conhece ainda o senhor, quem é de outro município, me impressionou uma coisa que o senhor falou um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui, que o senhor foi o primeiro secretário nomeado da Prefeitura de Anahy. Há quanto tempo isso? Anahy foi emancipado em 91, instalado em 93. Então eu tenho a alegria de ser a portaria 00193. Na época eu entrei como diretor de cultura, e fui construindo a minha jornada política e confesso, não tinha uma expectativa em disputar um cargo político, mas as coisas foram acontecendo e logo deixei a secretaria, o departamento de cultura e passei a assumir já na segunda gestão uma secretaria mais importante. Então, nós fomos pavimentando esse caminho sem ter muita intenção de disputar um cargo eletivo. Foi consequência do trabalho e talvez do devaneio da loucura de alguns colegas nossos lá de Anahy. Porque o senhor, desde 93, o senhor não saiu de dentro da prefeitura, né? O senhor permaneceu mudando de função, de cargo, mas uma história muito intrínseca com o desenvolvimento do município, que é muito raro, mesmo num município um pouco menor como Anahy, que tem hoje cerca de 3 mil habitantes, né? 3 mil habitantes, em torno de 3 mil habitantes. É uma história interessante. Não sou concursado pelo município de Anahy, eu sou professor estadual, né? Confesso a você que já perdi essa prática da sala de aula, né? Da sala de aula. Em alguns períodos eu conseguia conciliar, no período da noite, inicialmente. Aí chegou um momento que eu pensei, eu não faço nem muito bem a questão de ser um professor de ensino médio, e não cuido muito bem da prefeitura. Então eu tenho que fazer uma opção e acabei fazendo a opção, porque faço com carinho, com amor, com respeito, né? E nós temos essa característica, viu, Cícero? Eu entendo que a política ela deve ser um elemento que agregue as pessoas. E só tem sentido, é a minha filosofia, ocupar qualquer cargo público se você puder contribuir para melhorar a sua comunidade, melhorar a vida das pessoas, claro, errando e acertando, mas você assim, nunca deve perder esse norte. Eu estou aqui para contribuir com a minha comunidade e melhorar a vida das pessoas. Mas nesses 30 anos, fico pensando, prefeito, o quanto de coisas o senhor viveu e viu de perto no desenvolvimento e no crescimento do município. Se a gente for fazer uma retrospectiva, o que mudou de quando o senhor começou lá, ainda o primeiro funcionário da Prefeitura de Anahy, para hoje, já indo para o seu último ano do mandato? O que o senhor percebeu de evolução realmente nesse tempo todo? Essa é uma boa pergunta, Cícero, sabe? E você me provocando agora, eu começo a lembrar, né? Do primeiro dia que eu entrei na prefeitura, o que para muitos é história, para mim é memória, não é? E até alguns colegas falam, Carlão, você tem que escrever a história de Anahy, pelo menos a história política, né? Veja, nós entramos num prédio locado, o então prefeito Valdemar José Bossi, que teve a ousadia e a coragem de me dar uma oportunidade, num prédio locado, né? E nós fomos acompanhando a evolução da cidade. Nós, na época, tínhamos um tratorzinho que fazia a coleta de lixo, herdado do município de Corbélia, e uma patrola, e um Uno. Olha só, só pegando isso aqui que é mais emblemático, e nem uma rua pavimentada. Então, nesse intercurso aí, todas as ruas de Anahy são pavimentadas,
né? Nós temos uma coleta de lixo eficiente com uma frota considerável. Nós temos a reciclagem, né? Então, avançou muito. Prédio próprio da prefeitura, prédio próprio da Câmara. Você falou de pavimentação de estrada rural também, né? Que é importante, né? As estradas, quer queira, quer não, por ser distrito, né? Olha, uma patrola, uma moto niveladora, a gente aqui do sul, né? Fala patrola, né? E eu, falando disso, quero aqui falar um pouquinho das minhas origens. Sou filho de português com a gaúcha. Então, eu caminho entre um europeu raiz, meu pai, 89 anos, e ainda não perdeu o sotaque, e minha mãe gaúcha, né? E a história é engraçada e tem muito a ver, se me permite, eu faço esse recorte e contar um pouquinho a minha história. Fique à vontade. Eu sou aqui de Cascavel, né? Nasci aqui, né? Fui batizado aqui na igreja de Santo Antônio, pertinho aqui da gente. Então meus pais começaram aqui também, tem uma história bonita com Cascavel, quando Cascavel ainda aquele tempo perigoso, né? E meu pai desceu de Portugal, Santos, Maringá, né? E era muito comum, o pessoal, ele era um representante de uma empresa, faziam viagem com aqueles jipes, né? E vendiam produtos naqueles armazéns e tal. E minha mãe veio do Rio Grande do Sul, como todos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Cascavel, e acabaram se encontrando. E ele depois, posteriormente, a empresa o transferiu aqui para essa região. Se encontraram aqui, ficaram aqui. Depois meu pai foi desbravar Anaí e eu lá fiquei até hoje. Meus irmãos fizeram o caminho de volta aqui para Cascavel, meus filhos também, que eu tenho 2 irmãos, são professores da UniOeste, né, e meus filhos também moram aqui em Cascavel. Então é uma história bacana. Por que será que eles escolheram Anaí para ir chegar? Ainda era distrito, né, naquela época, né? Nem era um mato patrimôniozinho, devia ter lá 5 ou 6 casas, né, uma igrejinha. E aí ele foi com esse intuito mesmo de ajudar de buscar, a formar ali uma vila. Ele era empregado, né? Evidente que são decisões. Talvez se ele ficasse aqui em Cascavel, mas a gente não pode. Talvez hoje não podemos reclamar. Outras oportunidades. Bom, mas como ele era empregado, que depois foi trabalhar com um parente dele aqui numa máquina de benefício de arroz, essa máquina pegou fogo e tal, ele foi para lá, falou, não, eu vou trabalhar lá em Anaí, eu acho que é um local que tem. E de fato, eu acho que ele está bem, né, é um dos mais antigos hoje, e nós podemos dar essa contribuição também, né, lá em Anaí. Mora no município ainda? Mora no município ainda. Deve ter muito orgulho, né, da sua trajetória política, né? Sem dúvida, europeu geralmente é conservador, preza muito pela correção, né? E meu pai só me fez uma exigência quando comecei a entrar na vida pública, especialmente quando ser candidato, olha, não me envergonhe. Evidentemente que a gente está exposto, às vezes, a algumas injustiças e tal, mas o que vale é a conversa que eu tive com ele, é minha consciência, né? Às vezes acontecem das pessoas falar, isso ou aquilo, mas graças a Deus até hoje não envergonhei o sobrenome da família. E o que você tem do lado português e do lado gaúcho da sua família? O que você puxou assim? Pois é, do lado português, eu acho que esse lado... meu pai, como todo português, como todo europeu, é bastante... Rígido? Rígido, né? Essa rigidez eu aprendi com ele, não é? Essa rigidez, essa correção, né? Briga por um centavo, mas não fica devendo para ninguém nem um centavo. O sujeito dá... Aprendi isso com ele. Se o cara me der o troco errado, você tem que devolver. Mas, né, se o cara também tomar o teu um centavo, você tem que brigar por um centavo. Trabalho, né, essa vontade da minha mãe, eu acho que a ansiedade, né, a vontade. Minha mãe é uma pessoa bem inquieta, né, uma característica do povo do sul, do capricho, de cuidar, de querer mais, coisas, né? Dessa questão de valorizar as raízes, né? Que nós aqui do sul, né? A gente às vezes pensa que o pessoal do sul é só o pessoal do Rio Grande do Sul. Eles estão mais ao sul do mundo, né? Mas nós também somos essa cultura legal. Então, da minha mãe, acho que herdamos esse cuidado, né? De reunir a família em roda de uma mesa, da tradição das festas, de estar a família junto, ainda de fazer aquelas bolachas, de fazer aquelas cucas para receber a família e o cuidado com a casa, e eu acho que eu estendo isso para minha cidade. Muito legal. E o que você mais se orgulha na sua trajetória política de conseguir ter implementado lá em Anaí?
Nós temos várias situações e eu acho que eu tenho orgulho, são muitas obras, mas assim, uma história, Cícero, que Anaí é uma cidade muito pequena, né? E eu disputei a eleição com um amigo meu, o Joacir, que foi prefeito, inclusive associado aqui da MOP, chegou a ser presidente aqui da MOP por um curto período. Nós começamos junto, ele era secretário-geral, foi lá, né, nomeado, e eu como diretor de cultura. E chegou um momento que, pelas circunstâncias locais e partidárias, nós acabamos disputando a eleição. Na outra eleição, polarizou muito, na época era PT e MDB, e eu pelo 15 e ele pelo 13. O PT estava em ascensão, né, com Lula, aquela história toda. E houve uma polarização muito grande, não por minha parte dele, porque nós somos maduros, nós conversamos. Um outro dia, inclusive, liguei a ele, parabéns. Ele me convidou para ficar no governo, mas depois... quando ele me convidou para ficar no governo, mesmo perdendo a eleição, eu falei, não, nós vamos construir para a próxima, né, talvez uma aliança, mas vamos construir isso junto com os colegas. Eu saí da prefeitura e fui para a Câmara, por isso que eu estou de 30 anos, né, o pessoal nós fizemos a maioria, o pessoal me convidou e o prefeito também me convidou. Olha só, disputou a eleição, então é uma história bacana. Mas eu construí depois, na próxima eleição, um grande projeto de unidade. Talvez esse seja o maior legado que eu vou deixar para minha cidade, que é possível as pessoas participarem do embate político eleitoral e não criarem inimizades. Tanto é que na outra, eu fui vice, né, do Joacir, ganhamos a eleição, continuamos trabalhando. Na minha eleição para prefeito, não é? Eu já consegui trazer, né, o MDB no meu partido, daí eu fui para o PSC, consegui trazer o apoio do MDB. Depois, nessa última eleição agora, depois disputei uma eleição com o MDB, né, ganhei do MDB, tenho orgulho, meu amigo professor Valdemar José Bosch, 3 vezes prefeito, e aí, nessa eleição eles me apoiaram. Então veja assim, que é uma história de unidade, de buscar, de olhar para frente, olhar para a cidade. Eu sempre digo assim para as pessoas, olha, depois que o prefeito ganha a eleição, ou qualquer agente público, ele tem que desmontar o palanque. Ele, primeiro, tem que construir governabilidade de forma muito transparente, chamar os vereadores, independente de qual foi a opção política partidária, desarmar os espíritos, né? O palanque, mas os espíritos. Às vezes o prefeito tem um discurso, estou desarmando o palanque, mas não desarma o espírito. Então eu estou 8 anos como prefeito, né? Esse projeto de unidade são 11 anos, porque foi 4 anos vice-prefeito. Desarmei os espíritos, a igreja lá era dividida, 13, 15, não sei o que, ia para a escola. Nós acabamos com isso. Reunimos, né, as pessoas. Evidentemente que sempre há uma oposição e é bom que exista, mas respeitosa. Então nós conseguimos congregar esses valores, claro. Não vou abrir mão do nosso projeto para o futuro. Temos um pré-candidato lá, mas estou fazendo um chamamento. Vamos conversar, vamos caminhar junto. Se é possível, legal. Se não for possível, que seja uma eleição respeitosa, porque afinal, um deve ir para a oposição, mas uma oposição responsável, no sentido de somar, o outro vai governar. E ele tem que entender que ambos têm papéis distintos e que ambos podem contribuir para o desenvolvimento da cidade. Veja, Cícero, eu, na última eleição, eu elegi, dos 9 possíveis, eu elegi 8 vereadores. E tem um vereador do PT. Mas nós caminhamos junto, né? Trabalhamos junto. Todos os vereadores, lá eu tenho uma base partidária, lá composta por 3, 4 partidos. Nós buscamos recurso de todos os deputados que podem oferecer emenda. Daí o segredo, talvez, de Anaí, sendo uma cidade pequena, ter avançado tanto. Desenvolvido tanto, né? Exatamente. Inclusive cresceu no último censo do Exatamente. IBGE, né? Uma das Quebramos poucas, né? uma série histórica de decréscimo populacional, e eu já comemoraria se nós tivéssemos mantido a população, empatado. Mas, para nossa alegria, aumentou um pouquinho, mas é devagarzinho. Eu brinco lá em Anaí, rumo aos 5 mil habitantes, né? Nós quebramos a casa dos 3 mil, né? E eu acho que as características, e depois tiver um tempo, nós podemos falar um pouquinho das características econômicas lá da nossa cidade. Eu ia falar agora que ela tem uma vocação agropecuária, agrícola muito forte, né? Muito forte, Cícero. Veja, nós estamos, primeiro, nós temos um papel bastante distinto, né, nessa cadeia produtiva. Nós fornecemos a mão de obra para os abatedouros. Brinco assim com as pessoas, não é
o emprego dos sonhos, mas é um bom emprego, porque ele traz a dignidade, traz um salário em média de 2 a 2.500, com transporte, mais aqueles auxílios. Então, numa cidade pequena, isso faz a diferença. Então, nós também oferecemos essa mão de obra para processar os produtos que são lá em Anaí produzidos. Veja, então nós temos aviários de corte, mas nós temos aviários que produzem os ovos fecundados ou galados, como queiram. Nós temos a maior lâmina de água da área da Copacol está em Anaí. É uma só, mas então ela produz muito peixe. E agora uma indústria de pescado aqui de Cascavel acabou assumindo aquela área, não é? Inclusive está empregando as pessoas, né? Os proprietários acabaram vendendo aquela área de produção de peixes. É uma indústria aqui de Cascavel que ela acabou produzindo peixe direto, né? Então ela está produzindo peixe lá nesses tanques, evidentemente na região também, mas já abriu campo de trabalho para o pessoal. Então é uma cadeia importante, né, do agro, né? E nós temos aqui que reconhecer que aqui no oeste do Paraná nós somos referência, todos os municípios do Paraná e o sul de modo especial, e aí nós temos que olhar com muito carinho isso, porque de fato não é propaganda, ela tem um papel importante na geração de emprego. Volto a falar, é um emprego possível, né, mas que coloca as pessoas no mercado, traz mais do que o ganho real, traz dignidade. Então veja, lá nós temos que anunciar com carro de som na rua, que lá em Anaí, lá em Nova Aurora, lá em Cafelândia, não trabalha quem ou está doente ou aposentado ou de repente não tem essa vocação para esse tipo de trabalho. É uma situação de pleno emprego, né, que a gente fala, né? Pleno emprego, na verdade falta mão de obra. Veja, nós temos pessoal da Mascarello que busca lá já há alguns anos. Então, nós temos um trânsito muito intenso de ônibus. O pessoal da LAR, o pessoal da Copacol, a indústria de pescado. Agora o grupo Bufato está buscando, né, também os trabalhadores para atuarem aqui em Cascavel. A distância é rápida. Às vezes a pessoa reclama, mas eu tenho que fazer um percurso aí de 1 hora em torno. Olha, talvez num primeiro momento você ache que é desconfortável. E aí eu falo, bom, se você mora lá em Cascavel, você depende do transporte público, e você está lá no Floresta, às vezes você vai gastar mais do que isso e ainda tem que, às vezes, conforme o caso, usar, às vezes, 2 vezes e tal. Lá você entra num ônibus climatizado e vem direto na empresa. Então tem isso também. Tem que contextualizar a situação. E essa situação acaba contribuindo economicamente para o município também crescer e pensar mais à frente, né? Inclusive nessa questão do crescimento populacional. Falando agora de projetos, prefeito, fazendo um balanço dessa sua gestão que encaminha agora para o último ano, o que a gente conseguiu construir de mais positivo para a população? De fato, primeiro, a gente só construiu avançar em função do nosso contexto aqui, né? Da economia pujante, mesmo atravessando alguns momentos pontuais, como todos os municípios atravessaram. Nós saímos de uma pandemia, depois veio essa transição de governo, houve naturalmente uma queda de receitas, mas nós conseguimos nos manter dando dignidade para as pessoas. Então isso é um ponto positivo. O segundo é a grande unidade que nós conseguimos construir lá em Anaí. Nós temos brincado lá, nós fazemos política partidária eleitoral só durante 45 dias a cada 4 anos. Depois nós trabalhamos, então tem que reconhecer isso. Nosso vice-prefeito, todos os vereadores, inclusive o menino do PT, tem somado com a gente. A gente brinca, a gente conversa e a gente, evidentemente, chega num momento, quando há a possibilidade de caminharmos juntos, a gente caminha junto. Quando não, né, cada um defende o seu projeto e depois, passada a eleição, a gente se junta, talvez seja o grande desafio. Mas nós avançamos muito, né? Eu destaco não só a questão, todo gestor ele procura sempre as obras importantes, que são as obras de infraestrutura, né? O asfalto, nesse sentido, a nossa cidade está toda asfaltada, 100% com LED, várias ações, transporte escolar, transporte universitário, que é importante, um ônibus novo, né, que nós cedemos, não custa nem R$1 para ninguém. Então a infraestrutura é importante, estradas rurais em boas condições, pavimentação asfáltica nas principais estradas do interior, e isso é importante. Agora, talvez que passa despercebido você investir na qualidade de vida, no ser humano.
Então, nesse sentido, nós temos um atendimento muito eficiente na nossa escola, desde a distribuição do uniforme que iguala as pessoas, que não tem nenhum custo para a família, com a rede de profissionais nutricionistas. Nós servemos, como a maioria dos municípios aqui do Oeste, né, Anaí não é uma ilha. Eu tenho que reconhecer que os nossos colegas aqui da MOP, nós poderíamos falar que nós somos aqui, guardadas as devidas proporções, um pedacinho de primeiro mundo em algumas ações no coração do Brasil. Então, veja, salas de ar, salas de aula todas climatizadas, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, isso é na escola municipal, né? A parte disso, nós fazemos um trabalho muito especial de atendimento com a sala multidisciplinar, que nós conversamos um pouquinho, já está convidado a conhecer um pouquinho, né? Muito legal. E talvez divulgar para a nossa região essa experiência, em que nós oferecemos um apoio muito forte, né, para as crianças com autismo e outros transtornos. O atendimento que nós oferecemos da PAI, o ano que vem estamos entregando uma piscina nova, 1,5 milhão de investimento, uma piscina aquecida, para fazermos um trabalho com as nossas crianças da PAI, mas também com os nossos idosos na hidroterapia, com as nossas gestantes. Temos um programa fantástico na área da saúde, são avanços, olha, investir lá na saúde, além das ambulâncias, né, além da estrutura, além de todos os veículos, mas nós investimos também no capital humano, né? Eu já pago. Quando começou a se discutir o piso de enfermeiro e técnico, eu não discuti isso, tanto é que eu não recebo nada do governo, muito pouquinho do governo federal, porque nós já tínhamos essa política de valorização lá. Então nós temos lá programa que nós atendemos na nossa gestante, que nós conversamos aqui um pouquinho, que é fantástico, né? Além das aulas da educação física ou de ginástica, como queiram, um acompanhamento psicológico, com nutricionista, todo esse apoio que nós trazemos o marido também para as conversas. Lançamos recentemente um kit para viagem humanizada, que é a questão do lanche. As pessoas vêm de Anaí a Cascavel. Os nossos pacientes de hemodiálise aqui recebem, após a sessão, uma marmita especialmente feita que o motorista leva, porque ele sai numa sessão aqui em torno de meio-dia, saem bastante fragilizados. Nós conseguimos, bem verdade, são 4, 5 só pacientes, mas nós oferecemos isso, que não é obrigação. E veja, acabei de contratar um neuropediatra, na verdade, para atender as crianças que têm essa necessidade. Então, são várias ações, isso, muito focado, que a gente não coloca placa para inaugurar, mas são importantes naquele sentido que eu falei no início, de melhorar a vida das pessoas, além da cidade, da coleta de lixo, das boas estradas, da boa educação, também esse investimento olhando nas pessoas lá na ponta, os idosos, pacientes acamados. Então, são uma série de... E às vezes a pessoa fala assim, claro, todo prefeito tem boas iniciativas. E se fôssemos falar aqui, eu ficaria aqui até amanhã, né? Obrigado pela sua contribuição, foi muito legal conhecer um pouco mais sobre esse município tão importante da nossa região, que não condiz, talvez, com o tamanho dele, né? Ele parece muito maior, está se desenvolvendo, realmente um município médio porte, digamos assim, mesmo tendo apenas 3 mil habitantes. Então a gente fica muito orgulhoso de saber. Para encerrar, eu sempre digo, e vejo aqui a prefeita Cleide, né, a nossa vice-presidente, também num município pequeno. E conhecendo a história dela e de outros prefeitos aqui, o prefeito pode ser de uma cidade pequena, mas ele não pode se considerar, ele tem que ser um gigante, às vezes maior do que o prefeito Paranhos aqui, porque as nossas fontes de receita não são tão abundantes, também os nossos problemas são menos, vamos fazer justiça ao nosso querido Paranhos. Então é bem isso, né? Nós temos um papel relevante. Só para encerrar, quero destacar, né, nesses 30 anos, a grande parceria da MOP, tem muito carinho pela MOP, independente isso foi construído pelos prefeitos que nos antecederam, e a cada dia, né, veja que essa conversa foi uma inovação, é legal a gente vir aqui contar um pouco a nossa história. Então eu sempre fui muito ativo como secretário, então conheço a MOP, participei aqui da MOP, não como prefeito, mas como secretário, depois como vice-prefeito e agora, claro, como prefeito. Então tenho um carinho muito grande de estar aqui, né, fazendo parte dessa associação, que sem dúvida é a melhor associação que nós temos no Brasil, pela característica, e quem faz nossos prefeitos. Nós vivemos aí há algum tempo já uma boa safra de prefeitos comprometidos.
Muito obrigado, prefeito Carlão. Conversamos aqui então com o prefeito de Anaí e a gente te convida a continuar acompanhando o Amopcast para a gente ouvir e conhecer mais histórias sobre os prefeitos e prefeitas que fazem parte dos 58 municípios da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná. Obrigado, prefeito. Até uma próxima oportunidade. Abraço, muito obrigado. Obrigado você que também nos ouviu ou nos assistiu e a gente espera você no próximo episódio.